Fala, nação bugrina, tudo jóia? Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Esse é o Arquibancada Guarani número 42. É o pós-jogo de mais um jogo desgramado de ruim para nós, em termos de resultado, principalmente Avaí Guarani. O Avaí entrou, como a gente falou no pré-jogo, com chances remotíssimas de subir. Precisaria ganhar, e foi o que aconteceu no final. Então nós levantamos mais um defuntinho. Vários, hein? Esse campeonato nós fizemos várias vezes. Como é de costume, a gente gosta muito de fazer isso. Mas o Avaí é o último. O Avaí, como eu falei antes, é um time que investiu muito para tentar subir, mas é um time absolutamente desorganizado e que não fez um grande campeonato, muito irregular, apesar dos grandes investimentos que eles fizeram, da grande aposta que eles fizeram em tentar subir, né? E vamos falar um pouquinho disso, vamos discorrer um pouquinho sobre, resumir um pouquinho o que foi o jogo, falar de novo dos jogadores, das perspectivas para o futuro. E é isso, espero que vocês tenham paciência para ficar mais um pouquinho com a gente. Antes disso, agradecer a todo mundo pelas dezenas, centenas de visualizações e likes que a gente tem recebido, e a gente vai tentar cada vez mais nos preparar e para ter conteúdo interessante, discussões interessantes com vocês aqui, porque isso não é muito... Tá difícil agora, no final do campeonato, mas vai ficar animado agora nesses próximos 30 dias até o início do Paulista. A gente vai poder resenhar bastante e falar bastante da perspectiva. Então, muito obrigado a todo mundo, né? Voltando ao jogo. Então, como eu disse, o Avaí é um time, que, na minha opinião, tem elenco, tem no papel um time que lá no início do campeonato muita gente dava como um dos favoritos, pela quantidade de investimento que fez. Favoritismo isso que não se confirmou ao longo do campeonato. Um time muito irregular, muita troca de técnico, vários medalhões que desapontaram ao longo do campeonato. Não vi grandes jogos do Avaí ao longo do campeonato, e que por conta dessa aposta e apesar da falta de qualidade que eles tiveram ao longo do campeonato, eles estão chegando ainda vivos na última rodada. E eu quero bater nessa tecla, repetir. Resultado de planejamento. Então eles tiveram uma intenção, fizeram uma aposta, não que eu goste do planejamento que foi feito no Avaí, não, mas claramente eles tinham um target de subir, de voltar à Série A. Em Guarani não. Apesar disso, nós, de novo, outro sabor que fica é um sabor de que com certeza daria para a gente tentar subir esse ano. Nós vamos acabar com 48, estamos com 48 pontos aí, e é bem provável que a gente acabe com 48 pontos no campeonato. Lembra do target da diretoria? 45. Precisamos fazer o 45 para fugir do rebaixamento. O projeto era fugir do rebaixamento. Vamos ficar bem próximo. Então, bater e rebater sempre na mesma tecla, que se a gente mirar em ambições abaixo do potencial do nosso time, obviamente que nem sempre você acerta em cheio aquilo que você quer, mas você fica ao redor daquilo que você busca, né? E olha, o nosso exemplo é um exemplo desse, o Avaí é um outro exemplo desse. Então o que nós temos que fazer é definir bem os targets para um time como o Guarani. Planejamento é isso, é saber que tamanho, saber que matéria-prima que você tem na mão, saber qual o potencial de mercado que você tem, tamanho de torcida, história,
e aí definir um target, considerando uma curva de evolução ao longo do tempo razoável e coerente. E eu acho que está na hora a gente sim vir evoluindo positivamente, não talvez no ritmo que todos nós gostaríamos, mas acho que é hora de a gente pensar em coisas maiores. No jogo específico, o Guarani, para mim, surpreendentemente, fez até uma boa partida. No primeiro tempo, fez um razoável primeiro tempo, tomou um gol numa bola parada, num escanteio, aos 27 minutos, ou 20 e poucos minutos, após, portanto, no escanteio, no cruzamento, o zagueiro alemão deles estava no meio da zaga nossa, foi no bico da pequena área, no primeiro pau, e desviou de cabeça. Sim, dá a sensação de falha do Gabriel Mesquita. Sensação não, houve uma decisão errada do Gabriel Mesquita. Ele poderia ter ficado debaixo dos 3 paus e talvez ele pegasse a bola, se ele não tivesse saído. Mas não foi, a saída dele foi muito titubeante. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa zaga falhou demais também. O Didi não subiu, ficou olhando o cara subir e cabecear. E ali naquele ponto eu acho que a bola era mais da zaga, mais do combate do zagueiro, na antecipação do zagueiro do Avaí, do que do próprio Gabriel Mesquita. Então, se eu tivesse que optar, eu preferia dizer o seguinte: Mesquita, fique no gol, lá, porque sim, na pequena área é a bola do goleiro, mas a bola já estava lá na ponta, lá no primeiro pau. Então ali tem que ser dado o combate, a zaga tem que dar o combate, eventualmente até o lateral que está marcando lá no primeiro poste ali, né? E não houve nada disso. Então, sim, teve uma falha do Mesquita, não acho um frango, não, um titubeio, não tenha dúvida nenhuma. Depois fez pelo menos 2 boas defesas, ainda no primeiro tempo, uma de reflexo, uma no pé do cara. No segundo tempo foi muito seguro Gabriel Mesquita, mas ainda no primeiro tempo a gente poderia ter saído com um resultado que não fosse a derrota. No segundo tempo o Guarani voltou bem ainda, voltou agressivo, chutando mais com a bola no pé, mais agressivo e organizado até que o Avaí. E aí, aos 9 minutos aproximadamente, a gente empatou com o Todinho. Uma jogada, uma triangulação pela direita, entre Rickson e Todinho. Todinho começa a jogada, passa para o Rickson faz a assistência. E o Todinho, numa jogada bem característica dele, que é de cortar para dentro e bater com a esquerda, acabou resvalando a bola na cabeça do próprio alemão que tinha feito o primeiro gol do Avaí, enganando o goleiro deles, e empatamos o jogo. E o Guarani merecia até sorte melhor, ganhar o jogo. Sim, sentiu fisicamente, na segunda metade do segundo tempo sentiu fisicamente, e tomou alguns contra-ataques, onde poderia também ter tomado o gol, e toma um castigo eventualmente até merecido no último minuto. Não sei, aí esse negócio de merecimento no futebol é muito relativo, né? Eu não gosto muito de falar de merecimento no futebol. É um jogo onde quem erra menos provavelmente vai ter melhor sorte. E nós falhamos mais uma vez. Alguns jogadores vão repetir que toda vez que entra falha. O Cristóvão é um cara muito mal na marcação, enfim. Já vamos falar daqui a pouco de individualmente, mas o time em si tomou um castigo no último minuto, na última jogada, mais do que isso, quando a gente estava com 10 e eles tinham 9 jogadores. Então era hora de a gente matar o jogo, né? Aí sair de lá com pelo menos um empate. Então não à toa nós não vamos via ranking conseguir uma vaga na Copa do Brasil. A nossa vaga na Copa do Brasil está muito mais na mão, não esse ano, pelo menos, né?
não para o ano de 2021. Provavelmente deve ficar de fora da Copa do Brasil mais um ano. A não ser que a gente, estando na mão do Red Bull, a gente consiga essa classificação. Então, vamos ver se o Red Bull nos ajuda subindo um pouco mais no Campeonato Brasileiro da Série A. Isso pode nos fazer com que a gente herde, né, essa vaga para a Copa do Brasil, que seria muito importante para o nosso calendário. Muito bacana. Enfim, é um final de campeonato de Série B melancólico, de novo, como eu queria dizer, pelas perspectivas que o Guarani demonstrou ter para a reta final, e acabou não confirmando. Muita gente está culpando o Covid, sim, nós fomos impactados pelo Covid na reta final, mas eu não gosto de a gente colocar a culpa no Covid, porque o Covid está aí para todo mundo, né? Para todos os times. Nós gerenciamos mal esse assunto também, né? Quando a gente está falando, mas a culpa, eu não acho isso, a culpa foi de fulano A, fulano B ou fulano C. Um dos papéis da diretoria, um dos papéis da comissão técnica é de gestão de pessoas, que no futebol é uma variável bem importante e bem difícil de lidar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, é verdade. Mas a gente fez esse papel de maneira muito ruim, né? E se alguém pode discordar que foi de maneira muito ruim, ok, mas no fim da história foi de uma maneira muito ineficiente. O fato é que não funcionou. O fato é que no fim da história, ou porque tínhamos um elenco muito curto, ou porque fomos fortemente impactados pelo Covid, e quando impactado pelo Covid não tínhamos condição de ter melhor sorte, nós estamos fazendo um final de campeonato absolutamente melancólico. Provavelmente vão terminar com 48 pontos. É muito provável, 48, 49, o que é muito aquém do que o Guarani poderia ter feito, é muito aquém do que o campeonato permitia que um time do tamanho do Guarani pudesse fazer. Perdemos uma chance de ouro de subir, mas muito próximo daquilo que nos preparamos para fazer, tá certo? Então eu vou repetir, porque eu acredito nisso, que planejamento é o primeiro passo, mas um passo muito importante para que um time, uma instituição, uma empresa, um grupo de pessoas possa ter sucesso no intento daquilo que está definido, tá? É uma das etapas. Vamos para as notas do jogo, desse jogo em si. E aí a primeira constatação, né? Acho que hoje nós estamos completando 21 jogos que nós fizemos junto, né? Ou que vocês deram o prazer da gente poder estar junto com vocês, né? 21 jogos. Desses 21 jogos, se eu não estou enganado, das sugestões de escalação que eu dei, só em 2 vezes o Felipe Conceição, vamos dizer, coincidentemente, fez as mesmas escolhas do que eu. A escolha que eu fiz foi com o conceito de que a gente se preparasse para o Campeonato Paulista, né? E tirasse fora ou priorizasse aquelas peças que a gente acha que vão continuar com a gente, incluindo base ou não, né? Mas ainda despriorizando aquelas peças que a gente acha que não devem e não irão jogar com a gente. E a impressão que eu tive foi que o Felipe Conceição fez exatamente isso. Coincidência ou não, a escalação que nós começamos foi exatamente aquela que eu sugeri no pré-jogo. Então, começamos com Gabriel Mesquita, Pablo, Valber, Didi e Eliel na lateral esquerda, porque o Bidu não reunia condições ainda para jogar.
Marcelo, Murilo e Rickson. O Rickson eu tinha até comentado que era para dar uma sustentação melhor no campo, para que a gente pudesse fazer um jogo digno. Todinho, Wagninho e Renanzinho, né? Minha opinião, acho que o Gabriel Mesquita fez uma boa partida, apesar da falha no primeiro gol, no titubeio que ele teve no primeiro gol. E eu vou dar nota 6,5. Acho que ele no segundo tempo, principalmente, ele teve saídas muito seguras. A gente tem um goleiro seguro. Não digo um gênio da bola ainda, mas acho que é um cara que a gente pode confiar, né? Um detalhe, hoje o Jefferson Paulino não ficou no banco de reserva. Não estou dizendo nada, não tem informação nenhuma. Eu estou só comentando que pode ser uma pista daquilo que nós estamos falando até agora de preparação para o Paulista. Vamos esperar, acho que é cedo ainda, mas o Jefferson Paulino não estava lá. Lateral direito, ele priorizou o Pablo em relação ao Cristóvão. O Cristóvão estava no banco, poderia ter jogado e fazer aquela dobra que ele muitas vezes no campeonato fez. Não, o Pablo foi lateral direito e capitão. Basicamente, eu já vi alguns jogos em que ele jogou como lateral e que eu não gostei muito. Hoje eu gostei. O Pablo foi bastante razoável na lateral direita. Também não acho que nós não precisamos contratar um lateral direito. Mas estou certo de que o Cristóvão não deveria continuar nesse elenco do Guarani. Parece que tem contrato até pelo menos o fim do Paulista. É o máximo que ele poderia ficar. E aí a questão contratual não vou discutir. Mas acho que o Cristóvão não é jogador para ficar no Guarani, não. Precisamos trazer uma outra peça aí. Pablo, nota 6. Acho que fez uma razoável partida. Valber e Didi. Eu vou dar a mesma nota para os dois. Para o Valber e para o Didi. O Didi falhou no primeiro gol, na minha opinião. Ficou olhando. Não é a primeira vez. E aí, depois de algum tempo, a gente volta a tomar gol de bola parada e cabeceada na área de novo, né? A gente tinha ficado algum tempo sem ver isso, mas voltamos a ver hoje um repeteco do que no início do campeonato foi uma falha muito, muito comum. E hoje foi a vez do Didi, na minha opinião, falhar. Achei que ele falhou mais até do que o Mesquita no gol. Valber. O Valber, eu acho que ele subiu muito ao longo do campeonato, mas hoje, por exemplo, estava meio desligado, né? Estava meio desligado. No final, não acho a nota do 5,5 não tem a ver com a expulsão dele. Não acho. Acho que foi uma jogada de jogo a expulsão. E aí os caras criaram puta fumaça na lateral ali, aprontaram uma encrenca tentando forçar a expulsão dele, expulsaram ele, um jogador do Avaí. Logo depois o tal do Edilson, lá, um arrumador de encrenca danado, também foi expulso. Então 5,5 para cada um, Valber e Didi. Eliel para mim deveria jogar se o Ídolo não jogasse na lateral esquerda, e foi isso a escolha. Acho ele ainda muito novo, acho ele bem cru, como já falei nas outras vezes, como algumas peças que são na nossa base. Não acho uma peça a ser descartada, mas hoje também não foi bem, nota 5. Marcelo, da volantaiada que nós temos aí como primeiro volante, talvez um dos melhores. Eu gosto dele. Acho que é um cara forte na marcação, um cara vigoroso, um cara sério, e que tem deficiências às vezes, principalmente na definição da jogada, em finalização quando ele sobe. Mas não é muita função dele, né? Então, tanto ele como o Bruno Silva, a gente não tinha colocado ele quando pintamos de amarelinho e tal. O Marcelo não estava definido, não pusemos ele na pedra. Eu acho que o Marcelo é um cara aproveitável para esse ano ainda. O Marcelo foi uma razoável partida, 6. Murilo Rangel, eu gosto do Murilo. O Murilo dá um senso de organização para nossa equipe. Bola na parada, eu já vi ele fazer bolas melhores, principalmente em outras equipes. No Guarani ele nunca foi tão feliz assim na bola parada. Estou dizendo em conta de faltas, mas não só. No escanteio também. Acho que hoje não foi uma das melhores partidas, mas também não chegou a comprometer. Nota 6. Rickson.
É um cara que tem muito fôlego, é um cara que tem entrega, né? É um cara da confiança do próprio Felipe Conceição. Veio para o lugar do Persson, não sei se vocês se lembram. Mas é um cara que, para finalizar, para fechar a jogada, é bem limitado, bem limitado. Hoje perdeu algumas chances. É verdade, deu assistência pro Todinho, né? Eu vou dar nota de 5,5. Eu não gosto muito dele, não. Não é o tipo do cara... É um cara médio. Um cara para compor elenco, no máximo, né? Não acho que é descartável total, mas acho que é um cara para compor elenco. Todinho. No pré-jogo, eu tinha comentado, então, 5,5 pro Rickson. Todinho, eu tinha comentado antes do jogo que eu acho ele um cara que poderia ser importante para a composição do elenco para essa temporada. Algumas coisas têm que ser vistas. Primeiro, se ele quer ficar no Guarani. Vocês se lembram, no passado, depois de um início muito bom no Paulista, ele já estava indo embora. Acabou não dando certo a negociação na qual ele estava envolvido, até com alguns times da Série A, se eu não me engano e tal. Ele voltou para o Guarani com o rabinho entre as pernas e aí já não era o mesmo, já não foi o mesmo, machucou algumas vezes, é verdade, mas eu gosto do Todinho. Acho o Todinho aquela jogada clássica dele de ir pelo meio e bater com a esquerda. Ele fez um gol assim contra o Botafogo de Ribeirão, fez outro gol hoje. Normalmente ele leva perigo nessa jogada e ele quando acordado, vai bem. Aí alguns falando assim, o baladeiro Todinho, não tem nada a ver com essa parte particular do cara. Acho que se isso impactar a performance dele e talvez se isso explicar as vezes que ele fica desaparecido nos jogos, é algo para ser avaliado e considerar ele para não ficar no Guarani, por exemplo. Mas é um cara que, na média, o que ele entrega é uma entrega importante, razoável para ele compor um elenco do Guarani. Ele é muito melhor, por exemplo, do que outras opções que a gente teve e tem no nosso elenco. Então eu acho um cara para compor e que outra coisa que eu disse no pré-jogo que o técnico tinha que ter uma conversa com ele, para ver se ele, além de querer, dizer para ele que tipo de perspectiva, o correto setup da perspectiva que a gente tem em relação a ele e que tipo de chance que ele poderia ter. Me parece que algo do gênero ocorreu. Ele fez uma boa partida, fez o gol. 7. Vou dar 7 pro Todinho. Depois vem o Vagninho, que hoje não fez uma boa partida, é um cara que pode compor elenco. Acho que, de novo, o tal do cigano da bola, não sei se ele vai querer ficar, né? Mas não teve um bom momento hoje não. Talvez, eu não gosto dele enfiado lá como referência, não acho ele um cara que saiba jogar nisso, eu acho que eu gosto dele mais pela beirada, é mais uma, né? O Sávio, fizemos essa tentativa, enfim, tivemos várias tentativas porque não tínhamos centroavante, então a gente tentou outros caras lá. Eu não gostei do Vagninho nessa posição e muito menos hoje, eu vou dar nota 5. Renanzinho, também nota 5. O Renanzinho, ele fez um chute bom ao gol hoje, mas eu acho ele muito desatento, principalmente na finalização. E eu disse muitas vezes ao longo desses 21 jogos que a gente conversou, que ele era um cara um pouco cru. Me irritei algumas vezes com ele em alguns outros jogos e que ele era um cara cru. O que eu vejo de produtividade dele é o mesmo ainda. Agora eu só não estou certo se é cru mesmo. Se o fator que leva ele a errar tanto é pelo fato a explicação é a inexperiência. Estou em dúvida, sinceramente. Acho que já passou um pouco disso. É um cara desatento mesmo, que perde muita oportunidade e não sei se vai muito além disso não. Acho que tem que compor a equipe para o Paulista, principalmente para o Paulista, mas para o brasileiro, mas temos que ficar muito atento. E essa conversa que eu falei do Todinho tem que ter com ele também num outro tom. Ele é um menino, categoria de base do Guarani, mas que tem que acordar.
ou ele vai, pega no breu, ou já teve muita chance, hein? Não dá para dizer que não teve chance. E perde muita oportunidade. Já teve jogo que fez 2 gols, teve jogo que a maioria ele perdeu gols. Essa é a grande verdade. Então eu dei nota 5 também. Alguns entraram, alguns sem nota, né? Mas Eric Dalton entrou, não comprometeu. Acho que sim, ele não serve para ser o reserva do Bidu. Prefiro que ele fique de opção. E eventualmente temos que trazer um outro lateral esquerdo. Mas o Eric Dalton não serve para ficar. 5,5 para o jogo de hoje, mas não ficaria. O Cristóvão dá nota 5, ele não deixa um jogo sem fazer uma grande batatada, ou pelo menos uma pequena batatada. Então acho que o Cristóvão não é jogador para o Guarani também não. Mas hoje teve pouca participação, o resto sem nota. É isso, gente. Eu acho que o Guarani está fazendo poderia ter tido um resultado melhor hoje, até poderia. É uma participação muito fraca nos últimos 6 jogos, com certeza. Isso entra na conta do Felipe Conceição, sim, mas acho que o Felipe Conceição tem feito um bom trabalho, sim. Acho que nós temos que, tudo aquilo que a gente falou de planejamento, acho que é uma boa aposta com o Felipe Conceição, a gente tem que fazer de tudo, e já fizemos alguma coisa, para que ele fique, sim, que é uma peça importante para essa nova temporada. O Guarani vai precisar de muito reforço, como a gente já falou. Pelo menos uma dúzia, de 10 a 12 caras para vir aqui para jogar, para ajudar a compor esse elenco para o próximo ano, com os objetivos muito claros de que fazer um bom paulista, pelo menos garantir a Copa do Brasil para o ano que vem, né? E mais um Campeonato Brasileiro melhor do que fizemos nos últimos anos, melhor do que fizemos em 2020, nessa temporada que está acabando agora, e com o objetivo claro de tentar subir para a Série A para 2022. Beleza? Gente, um grande abraço. Falta só um jogo agora para terminar, onde nós vamos ver essa semana como é que vai se compor e se alguma coisa, alguma novidade ainda surge no horizonte. E vamos fazer o jogo contra a Juventude na sexta-feira. Espero que a gente possa fechar uma chave de ouro ou um pouquinho melhor do que os poucos e não no nível que a gente desejava, 48 pontos para a Série B de 2020, né? Grande abraço para vocês, tenham uma boa noite e um bom início de semana. Grande abraço, tchau.